Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós temos o tema a formação de uma equipe. Olha aí. Não é? E nós temos aqui no texto 2 Samuel 8, de 15 a 18, né? Sim. Questão de Davi, que fala assim: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruía, era sobre o exército, e Josafá, filho de Alude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdote, e Seraías, escrivão. Também Benaía, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Então nós temos aqui hoje, né, repetidamente em 2 Samuel, o rei Davi dá boas ilustrações de um trabalho em equipe eficiente, conduzindo-os à vitória. Ele sempre encontra uma maneira de ajudar Israel a avançar em conquistas e conservar o povo, trabalhando unido para alcançar novos alvos. Podemos aprender com Davi sobre a conquista de equipes e, para tal, precisamos, primeiro, começar com um plano. Né? Então, Davi, a primeira coisa que ele fez foi começar com um plano de como que ele ia criar estratégias na questão de unidade, né, de corpo, de equipe. Então, a equipe, né, para formar um corpo, primeira coisa, um plano, começar com um plano. E Davi era um homem que planejava, tudo que ele ia fazer era planejado. E muitas vezes as pessoas querem montar equipe, querem organizar, mas não tem nada para apresentar, um plano de equipe. Então hoje nós vamos falar sobre isso, um projeto, né? Exato. Eu queria chamar a atenção para esse texto que o Guerra leu. Sim. E um outro texto muito conhecido quando a palavra de Deus fala a respeito dos valentes de Davi. Eram 3 principais, depois mais 30, e ele cita nominalmente esses valentes de Davi. Mas aqui nós temos uma relação um pouquinho diferente, porque ela não é uma relação de valentes, isto é, de pessoas que estavam ao lado de Davi no momento e que eles se destacavam na hora do combate. Essa é uma lista de pessoas que se destacam na vida de Davi no sentido da administração, tanto do reino quanto da própria casa de Davi. Né? Porque quando ele termina a citação que o pastor Guerra leu, de que os filhos de Davi eram os príncipes, é porque eles estavam debaixo, né, da proteção e do cuidado de algumas pessoas específicas na vida de Davi. Então, nós temos uma questão interessante que eu gostaria de trazer isso para nós, em 2 aspectos interessantes. Uma é quando eu vou formar uma equipe no sentido de, na minha área profissional ou na área administrativa, porque hoje cada vez mais nós precisamos trabalhar em equipe, né? E não temos nenhuma pretensão em achar que alguém no reino de Deus vai fazer alguma coisa sozinho. Exatamente. Né? Então, não só no que a gente poderia falar, né, de mundo secular, que para nós isso não faz diferença, mas na questão profissional quanto na questão ministerial. Né? Esse é um assunto e um aspecto extremamente interessante e muitas vezes desgastante. Quando nós não temos, né? E talvez você que esteja na frente de uma congregação, você sabe exatamente o que é isso. Quando você não tem aquele grupo de pessoas que são os ajudadores ali do seu lado, você vai ter que fazer de tudo
mais um pouco. Não é nem de tudo um pouco, é de tudo e mais um pouco. Né? Então, essa questão de saber levantar esses ajudadores, essa equipe, ela é extremamente importante, tanto no contexto profissional quanto no contexto espiritual, mas eu queria também abrir a possibilidade da gente começar a entender isso dentro do contexto familiar. Porque, por mais que hoje, né, a tendência do mundo moderno seja formar grupos familiares cada vez menores e as pessoas cada vez mais isoladas, o ideal é que nós realmente tenhamos dentro da nossa estrutura familiar essa parceria e essa equipe. Verdade. Em todos os aspectos, isso é importante. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas esse não é um assunto de liderança? Mas nós precisamos entender e discernir isso no nosso contexto familiar também, porque isso é importante, isso elimina atritos, isso acaba favorecendo o crescimento e a harmonia do grupo familiar. Inclusive, né? Rogerinho, te cortando, talvez as pessoas estejam perguntando assim, mas o que tem a ver formar a equipe com clínica da alma? Né? Porque, de repente, isso aí é assunto de discipulado, é assunto de liderança. Sim. Né? Mas a gente tem que abordar essas questões, porque que muitas vezes tem pessoas que não conseguem fazer parte de equipes. Sim. Por que muitas vezes líderes não conseguem compor equipe? Porque às vezes ele acha que ele é o eu-keep. Já ouviu falar disso? Eu-keep? Só eu sei fazer tudo, só eu dou conta de fazer todas as coisas, não confio em ninguém. Então, são temas que nós temos que trazer à luz para a gente poder falar, porque muitas vezes hoje, parênteses do que ele está falando, nós vamos entrar em outras questões, mas, por exemplo, a quantidade de líderes simplesmente depressivos, não querem nem mais ouvir falar de igreja, né? Sim. Tivemos situações assim, né, de esposas de líderes que não conseguem nem mais entrar na igreja por várias situações, não é? E pessoas com visão de formar equipe, de poder dividir as tarefas, entendendo que eles não são o suprassumo da santidade e da habilidade, né, na face da terra, ou seja, né, precisa ter pessoas para compor, né? Mas por que muitas vezes estão chegando nesse nível? É questão do medo. Muitas vezes também. o quê? Absorver. Medo de formar uma equipe e puxar o tapete. Né? Tem N situações. Tem N aí. situações. Né? Tudo aí é cura. Tudo é cura. Tudo é cura. Tudo precisa de cura. Não, o perfeccionista, que por mais que Também. você faça, você não consegue agradar. Agradar, não né? tem jeito. Que tem um nível de cobrança extremamente alto para todo mundo que está ao seu redor. E nós vemos essas situações dentro das nossas casas, na estrutura familiar, e isso gera traumas, isso gera problemas, isso gera feridas e acaba precisando serem tratados e ministrados. E querendo ou não, dentro do nosso lar, é uma equipe. Sim, com certeza. Não é uma equipe formada que se chama família. Sim. Não é? E há uma estrutura. Então, nós temos que olhar isso como um líder dentro do lar, uma equipe, aqueles que vão, né, obedecer, estão direcionados. Eu tenho que saber também administrar o meu lar ali. Exatamente. Porque hoje em dia a perspectiva é a perspectiva do líder servo. Não é? Sim. Hoje as empresas estão trabalhando nessa perspectiva. Né? O líder é aquele que serve. Né? E uma vez que ele serve e as pessoas o veem servindo, elas se sentem muito mais à vontade e estimuladas a servir. Agora, aquele líder que é o gerente, que ele senta atrás da mesa e é aquele determinador de tarefas e cobra, embora a gente precisa cobrar, mas simplesmente ele não participa, ele não está junto, essa pessoa, a tendência, o fim dele está próximo. Que se aproxima o fim. Que só tem um quadro de metas, não é isso? E você não alcançou a meta, você não alcançou a meta, você não alcançou a meta. E esse contexto de família é muito importante, porque quanto mais unida a família vai estar dentro dos objetivos que aquela família ela coloca e estabelece como alvo,
mais fácil vai ser o crescimento dessa família, tanto emocional quanto financeiramente. Então, é muito interessante a gente começar a observar isso. Se todos cooperam para os propósitos comuns, entendendo que determinadas coisas são obrigações e outras coisas são privilégios, né? Então, você acaba realmente tendo uma equipe coesa que faz com que essa família cresça de uma forma saudável e alcance planos e metas e que outros não alcançariam, né? Inclusive, nós temos uma participação ao vivo lá do Rio, Cabo Frio, eu acho que é isso, Jonas, Nova Friburgo, desculpa, caiu a ligação, ok. Retorna para nós, tá, Jonas? Ok. E aí tem tudo a ver com esse primeiro ponto, né, Guerra? Que é um plano. Né? Então, se eu não tenho um plano, se eu não faço um planejamento, vai ser difícil trazer pessoas para estarem junto comigo. Né? Esse planejamento, e que não deve ser, aí no caso da família, não deve ser um planejamento só seu. Devem sentar todos e fazerem o planejamento. Com certeza. Né? E isso é importante. Esse planejamento coletivo, né, numa estrutura familiar, estabelecendo planos e metas que vão satisfazer todos, né? Ou em determinado momento, todo mundo cooperar para o plano e a meta de um. Exatamente. Porque aquele desenvolvimento, aquele crescimento de um vai favorecer o crescimento de todos. Vai favorecer o resto, né? Né? Aqui tem o tópico 2, que eu acho que tem a ver, assim, a ligação com esse primeiro, que fala desenvolver uma estrutura, né? Que a partir da hora que você coloca um plano, você vai ter que desenvolver uma estrutura para segurar aquele plano que você colocou. A Bíblia fala, se for fazer uma construção, né, você planeja, porque senão vai ficar só alicerce lá e as pessoas vão passar e vão falar, ó, começou uma coisa e não terminou. Exatamente. Então nós temos que criar uma estrutura. Qual que é a estrutura familiar, né, para adquirir algo ou para fazer algo? Ou a estrutura de um líder. Nós temos esse plano aqui, temos estrutura para isso, temos condições financeiras para isso, né? Qual o tamanho do grupo que nós temos para fazer isso e para organizar isso? Sim. Eu tenho que ver a estrutura que eu tenho em mão para mim poder colocar o meu plano. Não é? Então, senão muitas vezes vai fazer o quê? Você tem um plano, você não tem estrutura, você vai ter um monte de gente machucado e frustrado, porque você não estruturou, aquilo arriou, então são pessoas frustradas e depois vai lá para a clínica da alma, né? Para tratamento. Aí tem que trabalhar isso aí. Só um minutinho, vamos tentar falar com o Jonas, lá de Nova Friburgo. Bom dia, Jonas. Alô? Caiu. Olá, Jonas. Caiu? Parece que caiu. Tá, ok, tá jóia. Vamos tentando aí, ver se você consegue, viu, Jonas? Então, essa questão da estrutura, Guerra, ela é uma coisa muito importante quando a gente começa a entender aquilo que cada um tem, né? E aquilo que cada um pode contribuir. Sim. Né? Então, é muito importante você até entender não só o que a pessoa tem, como que ela pode contribuir para colocar aquela pessoa no lugar que ela precisa estar e contar com ela naquilo que ela está disposta a dar. Né? Se não fica uma relação de cobrança e essa relação de cobrança acaba trazendo prejuízo para o resto do grupo. Com certeza. Né? Com certeza, porque vai cobrar de uma... Igual você falou, a pessoa tem que ver o que ela tem para dar. Vai cobrar dela e talvez cobra igual a um outro que tem muito e aquele tem menos e vai querer comparar ele com o outro, né? Aí vai fazer o quê? Mais uma vez vai frustrar uma pessoa, que ela não vai alcançar esse nível. Porque muitas vezes as pessoas elas entendem que elas estão num determinado ponto, uma situação, e sonham ou almejam chegar num determinado ponto. Nisso até consegue estabelecer.
ou seja, onde eu estou, ou o que eu tenho disponível e o ideal. Agora, esses processos desse ponto para esse ponto é que é o determinante. Sim. Né? Então, aqui que é o processo, que é como que você vai fazer e o que você vai fazer, que atitudes que você vai tomar para alcançar o ideal ou o alvo, a missão que você estabeleceu. Por exemplo, a nossa igreja. Ou seja, até 2020 nós alcançamos 10%, né, de Belo Horizonte. Então, o alvo está aí. Ou seja, o que nós temos hoje? Hoje nós temos talvez 3, 4, 5%, não sei. Né? Mas o alvo é 10%. Agora, quais são as atitudes ou as tomadas de decisões que nós vamos fazer para alcançar, ou seja, os 10%? Então, eu vejo que essa é uma estratégia das igrejas nos bairros, né, uma forma de alcançar, ou seja, a questão por exemplo, da responsabilidade do pastor Emerson, ou seja, a questão da antiga adoção, mas a questão da jornada, como que é esse processo. Então, são várias situações, as células, a quantidade de células espalhadas. Então, tudo são alvos, mas existem processos, são estruturas para ajudar a alcançar o alvo. Não é? Sim. Então, a formação de uma equipe, ela tem que passar por isso também. Né? Porque você precisa estudar a pessoa, você precisa saber quais são as características positivas, negativas que ela tem, qual é o temperamento que ela tem, para poder encaixar a estrutura emocional dela, né? Para deparar com certas situações, né? Muitas vezes ela não está estruturada emocionalmente para pegar certos tipos de assunto, né? Às vezes as pessoas têm uma habilidade muito grande, às vezes são muito capazes daquilo que faz, mas não tem estrutura emocional para trabalhar em equipe. Sim. Não tem. E ela precisa ser trabalhada nisso, não é? Tem que ser tratada na parte da restauração, da cura, para poder encaixar. E aí ainda vai se treinar, tentar encaixar, para ver se vai funcionar. Porque o que precisa acontecer é o quê? É uma grande engrenagem. Cada um faz a sua parte que faz o todo caminhar. Né? E às vezes a pessoa não consegue trabalhar. Ela foi acostumada a trabalhar sozinha, a fazer as coisas sozinha, se superar, né? E muitas vezes tendo as pessoas só como estrutura para alcançar suas metas e os seus alvos. Né? Então, e o reino de Deus é diferente, não funciona assim. Na hora que você estava falando isso, me veio... Onde é que você foi? Você viajou onde? Viajei lá em Jetro. Em Jetro com Moisés. Sim, tá. Né? Porque Moisés, ele teve uma parte da sua vida, 1/3 da sua vida, praticamente vivendo sozinho. E agora ele estava diante de um grande desafio e ele começou isso, primeiro, contando apenas com Arão, que era seu irmão, mas continuando fazendo as coisas sozinho. Exato. Até que Jetro, seu sogro, vira e fala, desse jeito você não vai dar conta. Né? E aí ele teve que reaprender. Né? E é muito interessante porque ele vem de 2 escolas que são escolas que tendiam a esse isolamento. Primeiro que os primeiros 40 anos, que era a escola do faraó, que era um soberano, rei absoluto, eu mando, pronto, acabou. Né? Sou um homem Deus. Né? Depois ele passa a viver no deserto sozinho. Então, uma outra escola onde ele não tinha um parceiro, um companheiro com quem dividir nada, praticamente. Porque era ele, o sogro e as filhas do sogro. Né? Então, e aí ele começa exatamente com essa mesma estrutura, só que agora tem uma multidão atrás dele. Né? E ele, a palavra diz que ele começava de manhã e ia até à noite, escutando o problema do povo o tempo inteiro. Então, ele teve que fazer, e graças a Deus, pela vida de Jetro, que chegou, viu aquela situação, o orientou e ele passou por um outro processo de aprendizagem, que é exatamente essa questão. Né? Outra coisa, né? Você tem que estar aberto para aprender, né? Sim, sim. Não é que muitas vezes a pessoa não está aberta para aprender, você quer até ensinar. Mas ele não está aberto, não, eu sei tudo, isso é tranquilo, não sei o que lá. Não, eu conheço isso. Não, conheço não. Eu não sei. Vou aprender. Ou vou enxergar o que é a estrutura. Muitas vezes a gente tem que ouvir
para ver se realmente a gente entende daquela situação, não é? Eu lembro de uma senhora que foi fazer o curso uma vez, de cura, né? Ela chegou lá e falou que sabia tudo. Não, só estou aqui só para vir aqui mais por curiosidade, tudo e tal. Mas tá bom. Aí na metade do curso ela virou para mim e falou: pastor, esquece aquilo que eu falei que sou, que eu descobri que eu não sei nada. Estou aprendendo agora, não é? Então ela foi até humilde em reconhecer no meio do curso que realmente, né, foi um ato de humildade, mas muitas vezes as pessoas acham que sabem. Não é? Eu sempre falo assim, a Bíblia ela é inesgotável. Né? Cada vez que você lê a Bíblia, você aprende alguma coisa. E a nossa, né, nós caminhamos em cima da palavra de Deus. Esse é que nos direciona. Não é não? Uhum. Então, né, eu queria colocar aqui esse 3 aqui, que isso é um caso, é muito forte, eu acho, isso aqui, esse tópico 3. Contar com o líder ungido. Ok, segura um pouquinho que o Jonas está tentando mais uma vez falar conosco lá de Nova Friburgo. Pois não, Jonas, bom dia. Alô? Não vai dar, né? Que pena. Então tá jóia. Ô, Jonas, se você puder então enviar a sua mensagem para o Kátia, aí fica registrado e a gente fala aqui no estúdio. Se não der hoje, a gente fala amanhã, tá bom? Faça favor. Contar com o líder ungido, um líder que realmente tem a unção, está na direção de Deus. Aí eu acho que entra duas coisas aí na questão. Que muitas vezes a pessoa ele tem que enxergar, né, que nós pegamos aqui plano e estrutura. Aí a gente enxerga o quê? A questão na parte literal. Né? O ungido, ele já vai ter que ter em cima do literal e vai ter que ter uma visão espiritual. Então ele vai ter que entrar com duas coisas aí que ele vai ter que casar. Eu vou montar uma estrutura? Vou. Agora, qual a visão que eu tenho de Deus para essa estrutura que eu estou montando? Você entendeu? Então, isso aí é muito importante, esse líder realmente ter essa unção para montar isso que ele enxergou de Deus. E ele tem que passar isso também. Sim. Ele tem que passar essa segurança para as pessoas. Olha, Deus colocou isso no meu coração, eu tenho essa estrutura, eu tenho esse plano, tenho essa estrutura, agora eu tenho que mostrar que realmente aquilo veio do céu. Não é? Aí que tal, eu acho que tem que casar isso aí. Inclusive eu quero aproveitar e falar para você a respeito da nossa escola de restauração. A nossa escola iniciou na segunda-feira passada, né, no dia 3. Então, e nós viemos anunciando que até hoje ainda dá para você participar. Né? Hoje você pode então ir lá diretamente, antes um pouquinho do horário de iniciar a aula. Nossas aulas iniciam às 19h30. Então você pode chegar um pouco antes, ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula, a sua inscrição e participar da escola. Você perdeu 2 temas que foram ministrados, né, na segunda e na terça-feira passada, mas ainda dá para você começar e esses 2 temas você revê-los ou na próxima escola, né, e você pode participar sem problema. E você vai receber o material, né, a apostila, e dá para você estudar, você lê o conteúdo. Mas se você quiser participar da aula, então na próxima turma, quando iniciar, você pode participar sem problema algum para você recuperar essas 2 aulas que você teoricamente já perdeu, tá joia? Então as nossas aulas sempre às 19h30, das 19h30 às 21h30, nas segundas e terças-feiras, ali na Central das Redes. Sempre segunda e terça, a nossa escola de restauração, que é dividida em 3 módulos. Então eu estou falando para você que quer fazer o módulo 1, quer iniciar agora, ou mesmo você que já fez o 1, quer, né, pegar o 2 e assim sucessivamente. Então está disponível, você pode ir lá, que vai ser uma benção, né? Muito bom você estar com a gente. Uma coisa interessante que você coloca com relação à unção, e aí a gente conecta, como você fez, nas 3 situações. Primeiro, ter um plano, né? um alvo, um propósito, uma estrutura, agora a unção. A unção ela vai ser a
o reconhecimento da capacitação de Deus para aquela função. Sim, E isso é extremamente importante. E nós vamos ver de novo isso acontecendo no caso de Moisés, quando ele recebe um plano de Deus, né? Quando ele chega para o povo dele, né, no Egito, ele chega com um plano. Qual é o plano? Vamos sair daqui. O plano é sair do Egito e ir para Canaã. Doido, muito doido. Doidão. Né? Mas aí o que ele teve que mostrar? Que ele tinha uma estrutura que era demonstração da unção e da capacitação de Deus que estava sobre ele. O que ele fez? Chamou os líderes ou os anciãos do povo, junto com Arão, e colocou o projeto e demonstrou que ele tinha uma estrutura que foi dada por Deus, baseada na unção que Deus tinha derramado sobre ele. Isto é, não sei como vai ser exatamente, mas Deus vai fazer. Como que a gente sabe que Deus vai fazer? Porque Deus me ungiu para isso. E o poder de Deus está em mim para isso. Né? Então, isso é muito importante porque essa unção, ela vem confirmar essa estrutura que a gente precisa, muitas vezes, demonstrar para os outros, para fazer com que os outros creiam que a gente realmente vai cumprir aquilo que está planejado. Então, né? O líder ungido, né, ele traz uma segurança para os liderados. Sim. Não é? Ele traz assim, o que Moisés fez, ele trouxe essa segurança e para muita gente, né, que o povo era 600 mil pessoas, então não era 2 pessoas. 600 mil homens. Tem mais essa, né? Então, assim, não era pouca gente que ele estava trazendo essa segurança, não. É para muita gente. E isso precisava de uma unção realmente lá do Monte Sinai. Uma unção de cima mesmo, sarça ardente e tudo. É uma unção fortíssima, né? Unção e fogo, né? Unção e fogo, Então, o líder, ele precisa dessa unção para ele poder, né, colocar esse plano, né, em evidência e a estrutura desse plano também. Então, nós precisamos do quê? Um líder ungido, realmente, ungido por Deus. Homens e mulheres de Deus, para liderarem e estar na frente, né, Eu queria, Guerra, aproveitar e trazer isso para o contexto familiar de novo. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de identificar ou de aceitar que numa estrutura familiar alguém está com essa unção para tomar essa posição de liderança dentro da família. Então, a primeira unção natural para essa liderança é a unção do homem, né, do pai e do esposo dentro da família. Aí nós temos muitas vezes essa situação e a gente tem que muitas vezes responder isso e ajudar as pessoas a se posicionarem em relação a isso. Mas e se o meu marido não tem essa unção? Nós já até falamos isso a respeito, né? Então, se ele não tem a unção, não significa que Deus não ungiu alguém. Alguém está com essa unção. Né? E aí vocês vão identificar quem é que está com essa capacitação de Deus. Se a pessoa, né, se você não conseguiu enxergar no primeiro nível de estrutura de autoridade essa unção, ela vai estar em um outro nível. E aí você precisa identificar isso dentro dessa estrutura familiar, porque aí as coisas vão serem liberadas. Interessante você ter falado isso, porque chegou aqui uma participação da Poliana, aqui de Belo Horizonte, e ela gostaria de sugerir 2 temas para nós abordarmos aqui. Um dos temas é o que fazer quando se perde a vontade de servir. Eu acho isso aí muito bom, muito jóia. E a outra sobre família. E família, assim, a gente não tem falado... Hoje nós vamos falar sobre família, não. Nós temos abordado sobre família dentro dos temas que nós temos trabalhado. Então, sempre tem alguma coisa que envolve a família, não tem como. Né? Muitas ligações que nós recebemos de pessoas perguntando situações, né, de primeiro casamento, segundo casamento, amaziamento, né, união estável,
enfim, mas eu creio que é uma coisa que nós vamos orar e buscar de Deus o que nós deveríamos abordar dentro da família. Mas a gente tem sempre mencionado e trazido alguma coisa relacionada à família dentro das abordagens que nós estamos trabalhando. Não especificamente família, mas, por exemplo, agora, a formação de uma equipe, a gente está trabalhando alguma área que envolva a questão da família, que não deixa de ser uma equipe também, não é mesmo? Então, é uma abordagem. Agora, também, o que fazer quando se perde a vontade de servir, eu acho ótimo. Né? É um tema recorrente, excelente, e de uma certa forma a gente tem lidado um pouco com algumas situações de pessoas, né, que já estiveram envolvidos no ministério, né, e ajudando outras pessoas, ou mesmo pastoreando, e hoje realmente bateu um desânimo, um desejo de abandonar tudo. E tem muitas situações, são muitos desdobramentos a respeito disso, mas a gente vai pensar sobre isso, viu? Obrigado pela sua participação, Poliana. Eu queria só deixar para a Poliana, nós há algum tempo atrás, talvez quase um ano atrás, nós tivemos 2 séries de programas sobre família. Uma delas foi a família como um lugar gerador de feridas. E tivemos uma outra sequência como a família, o lugar de gerar cura. Então, nós fizemos 2 sequências de programas com foco na família. Uma é a estrutura da família, quando ela gera feridas, e a outra quando essa mesma estrutura é usada e deve ser usada para gerar cura. Então, de repente, dê uma olhadinha no YouTube, que eu acho que você vai encontrar esses temas interessantes. Exatamente. E de repente, né, vai de encontro a uma expectativa sua. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.